Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil lançado com velocidade inicial v0, formando um ângulo θ com a horizontal, descreve uma trajetória parabólica. No ponto de altura máxima P e no ponto em que cruza a linha horizontal de partida Q, sua velocidade e sua aceleração, respectivamente, são... Então, para a gente analisar essa situação, a gente pode pensar assim, ó. Vamos pensar no eixo XY, tá? Quando a gente lança o projétil vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai atingir a altura máxima e depois vai retornar ao solo. A gente sabe o seguinte, quando esse projétil ele é lançado com uma velocidade inicial fazendo um ângulo com a horizontal, a gente pode dizer que nessa direção y, a gente vai ter a projeção do vetor v0 no eixo y. E nessa direção aqui, a gente vai ter a v0 na direção x. Como o corpo está sofrendo a ação do campo gravitacional, a gente pode dizer que quando a gravidade, o movimento é orientado para cima, o sinal da aceleração da gravidade é negativo. Por quê? Porque quando ele chega nesse ponto aqui, que é o ponto da altura máxima, a sua velocidade na direção y, ela é igual a zero, tá? Quando o corpo volta para baixo, acelerado, que ele volta para o solo, o sinal da gravidade é positivo, porque ele vai ser acelerado novamente. Então, como o que vai estar variando vai ser exatamente a direção y, eu posso dizer que na direção y eu vou ter movimento uniformemente variado. Já na direção x, o campo gravitacional não vai influenciar no movimento do corpo na direção x. Então, eu posso dizer que na direção x eu tenho um movimento uniforme. Vamos lá. O problema pediu para a gente analisar na altura máxima, que é o ponto P. Então, aqui seria o ponto P. Veja bem, na direção do ponto P, a velocidade na direção y ela é igual a zero. Porém, na direção x, ela vai ser sempre a mesma, tá? Então, a gente sabe que na direção x, o meu v0 na direção x vai ser o v0 cosseno do ângulo. Por quê? Porque o eixo x, quando o ângulo é formado com ele, o eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno. Então, eu sei que a velocidade inicial na direção x é igual a v0 cosseno, certo? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade no ponto P? Cara, no ponto P, a gente pode afirmar que a velocidade na direção y é igual a zero, a velocidade na direção x vai ser v0 cosseno do ângulo. E qual vai ser a aceleração do corpo? É a da gravidade, certo? Bom, lá embaixo, no ponto Q, ele está falando assim, o ponto Q é a mesma altura aonde o corpo foi lançado. Então, aqui eu sei o seguinte, quando eu lanço o corpo horizontalmente, quando ele retorna ao solo, ele retorna com a mesma velocidade inicial que ele foi lançado. Então, eu posso dizer que no ponto Q, a velocidade de retorno vai ser o mesmo v0. E, como ele está na presença do campo gravitacional, a gravidade é g. Então, se a gente for olhar, ó, a letra A está errada, a letra B está errada.
A letra C está falando de V0 seno e V0 cosseno. Então, aqui está errado. Aqui na letra D, ele está falando o seguinte, que a velocidade inicial no ponto P, não, está errado. Então, olha só, esse cara aqui, ó, V0 cosseno do ângulo, V0 cosseno do ângulo, e gravidade está aqui. E quando ele volta no ponto Q, V0 e G. Por isso que a resposta é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.